E muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no Business House. Business House com podcast, gravando já um podcast. Você talvez seja acostumado a me ver em podcast no Basecast, mas hoje estamos gravando num cenário diferente, não é no escritório, não é no estúdio de podcast, não é no hotel, mas numa casa de negócio, uma proposta completamente diferente. E a gente fez questão de ter cada um dos participantes aqui passando, entregando conteúdo, entregando ferramenta para você, você que está assistindo da sua casa, do ambiente onde você estiver, quer saber o que está acontecendo aqui dentro, a gente fez questão de gravar. Eu comecei hoje com o Décio. O Décio, que é aluno nosso, também de mentoria, não só do Business House, mas de mentoria Start M10K, mentoria Boss, e hoje está aqui no Business House com a gente. Ele vai se apresentar para vocês, mas ele é mentor de desenvolvimento pessoal. Para quem não sabe, eu também comecei na área de mentoria de desenvolvimento pessoal, sou apaixonado por essa área, então eu tenho certeza que você vai pegar bons insights, você vai pegar boas ferramentas para você colocar aí na sua vida, já começar a aplicar e ter bons resultados. Décio, seja muito bem-vindo ao Business House, né? Veio MV, a Start M10K, a mentoria Boss e hoje está aqui no Business House, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito satisfeito com tudo que já venho usufruindo dos programas da base, do teu acompanhamento. E tenho certeza que esses dias aqui também vão ser muito proveitosos. Show de bola. Décio, eu queria que você se apresentasse para a galera de uma forma assim, bem direta, aquilo que você faz, né? Eu disse aqui que você é mentor de desenvolvimento pessoal, mas eu tenho certeza que existem, dentro dos seus programas de mentoria, existe um padrão de atendimentos que você tem, que você percebe que você mais ajuda as pessoas. Então, analisando daquilo que você tem mais ajudado as pessoas nos seus encontros individuais, me fala um pouco quem é o Décio, o que você gera de valor na vida das pessoas aí. Eu sou o Décio Quarantani e para mim sempre foi um pouco difícil me inserir no mercado digital, porque eu sempre recebi a informação de que eu tinha que escolher uma pequena fatia, um único nicho, e para mim isso nunca fez sentido. Eu sempre vi o ser humano como algo muito maior, muito mais abrangente, complexo, e sempre gostei de tratar todas as partes, porque foi assim que eu comecei na minha vida. Eu comecei com treinamento físico, eu era atleta de judô profissional por 15 anos, e depois eu vi que só o físico não sustentava, e fui buscar desenvolvimento mental, emocional. Então, hoje, o meu treinamento ele envolve ajudar pessoas a prosperarem financeiramente, sem deixar de lado a saúde e o casamento, que é algo que eu vejo que as pessoas se perdem muito. Às vezes elas focam demais, e sim, em alguns momentos da vida a gente tem que dar mais intenção, mais energia, mas acaba deixando definitivamente ou de lado a saúde, ou o casamento, e o meu trabalho consiste nessas 3 grandes áreas da vida, conseguir harmonizar elas. Tá, então, se você pudesse resumir para mim, quais são as 3 principais áreas que você trabalha na vida das pessoas, que você enxerga que todas elas precisam desenvolver? Vida pessoal é saúde estética, como que eu cuido de mim. Vida amorosa, que é conseguir encontrar uma pessoa e prosperar, apesar das dificuldades. E vida profissional, que é eu conseguir contribuir com o mundo, com aquilo que é o meu dom e o meu talento e gerar riqueza com isso. Excelente. Então, na sua visão, se a pessoa desenvolve essas 3 áreas, a chance dela ter uma vida bem-sucedida dentro daquilo que é bem-sucedido para ela é grande. Com certeza, é um alinhamento de propósito, não um propósito no sentido de carreira, vocação profissional, como muitos entendem só isso, mas um propósito alinhado com a identidade dela, com a alma dela, com aquilo que ela veio viver de experiência, que nem sempre é algo grandioso, às vezes pode ser algo muito mais sucinto. Uhum. Legal. E dentro das pessoas que chegam até você, a gente sabe que você já tem aí mais de 30 mil seguidores, né? Ali no Instagram. Inclusive, qual que é o seu Instagram? Fala aí pra galera já te seguir. Décio Quarantani, com Q de queijo, Quarantani. Quarantani, legal. Já tem mais de 30 mil seguidores. E nesse tempo que você está atendendo essas pessoas, o que você percebeu que elas têm de maior dificuldade de enxergar? Dentro dessas 3 áreas que você falou, poxa, Thiago, isso aqui é o que eu percebi que elas têm mais dificuldade de enxergar, ou de desenvolver, ou de resolver propriamente. A grande dificuldade delas é um comprometimento interno, é uma decisão. Elas ficam muito pulando de escolha em escolha e elas acabam não decidindo, se comprometendo com o tempo que aquilo precisa para maturar. O nome da minha mentoria é Adamas. Adamas em grego significa diamante ou inquebrável. E tem esse nome porque o diamante ele é um carbono na sua matéria orgânica, sem valor nenhum, mas ele passa por pressão constante. E essa pressão transforma quem ele é por dentro, tornando ele algo valioso e indestrutível. Então, aquilo que muitas vezes é a pressão que a pessoa julga ser ruim,
já está levando ela para o propósito dela. O caminho do sucesso e do fracasso ele é muito parecido, só que a pessoa se desespera. Por quê? Porque não tem clareza, não tem uma determinação em se comprometer com aquilo que ela mesma propôs para ela, e ela fica pulando, e essa ansiedade por chegar no final acaba atrapalhando. Se ela só mantivesse aquilo que ela estava fazendo, se ela tivesse estrutura para conseguir suportar, ela chegaria lá no final. E aí a mentoria tem como objetivo dar essa estrutura. São 6 passos que vão fortalecer ela dentro para ela suportar e conseguir chegar na transformação final. Excelente, já abriu vários loopings aqui, várias coisas que a gente pode entrar dentro desse tema que você falou. A ideia do diamante eu achei genial, até mesmo porque, como nem você falou, o diamante ele precisa passar por pressão, por calor, para ser desenvolvido, para extrair o melhor. Senão a gente só olharia um diamante e falaria que é uma pedra, é uma pedra qualquer, principalmente para quem não tem o olhar. E muitas vezes, o que eu percebo vindo dessa área de desenvolvimento humano, os primeiros a enxergarem esse potencial para ser desenvolvido, essa pedra bruta para ser desenvolvida e ser um diamante valoroso, normalmente são os pais, mas são os que, na maior parte dos casos, têm menos repertório, porque a gente não tem escola para ser pai, não tem escola para ser mãe. E muitas vezes a gente só repete aquilo que a gente recebe, né? Ao passar dos anos, você vai desenvolvendo essa habilidade. Como que você enxerga o papel do pai, da mãe, paternidade, maternidade, para o desenvolvimento dessa pessoa em si, para que ela se tornasse, né, além de uma pedra bruta, um diamante valoroso? Como que você enxerga essa importância? É muito interessante isso, porque quando a gente fala de papel de pai, de mãe, a gente sempre pensa naquele pai, naquela mãe perfeita, né? E por muitos anos eu achei que a minha mãe era uma pessoa muito ruim comigo, porque ela brigava, ela castigava. E hoje em dia eu tenho certeza que eu só estou vivo hoje e bem sucedido dentro daquilo que eu me proponho por causa dela. Porque a minha mãe foi o que me manteve no trilho, me deu disciplina. Então a gente confunde o propósito dos pais como a mãe que traz o leite quente e conta uma história e dá um beijinho na testa. Não, às vezes o propósito da mãe, dependendo da conduta do filho e dos outros fatores, né, do pai, da família, às vezes ela vai ter que ser um pouco dura. E isso não vai fazer sentido agora, mas lá na frente você vai olhar e vai falar, poxa, que bom que a minha mãe foi dura, porque se ela tivesse sido mole comigo, já era. Então, o propósito, que nem eu disse antes, às vezes ele não é algo grandioso. Nossa, meu propósito é ajudar milhões de pessoas a ser milionário. O propósito da minha mãe foi me colocar no mundo, foi me garantir caráter, princípios, virtude, disciplina, e foi o suficiente. Assim como o propósito da mãe dela, da minha avó, foi conseguir sobreviver, ter uma casa, ter o sustento, e foi isso, para poder perpetuar a geração. O que você está trazendo já é uma ressignificação. O que você está trazendo aqui já é algo ressignificado, né? Então, isso é fundamental, porque essa mudança de olhar, essa lente que você tem, que você já traz de forma muito natural, é importantíssimo para quem está assistindo a gente ter também, absorver essa lente, porque a verdade é que os eventos que acontecem na nossa vida não mudam em nada a nossa vida, mas o significado que a gente dá para eles muda tudo. E esse significado que você já está trazendo de propósito dela, da minha mãe, do propósito da minha avó, por exemplo, com a minha mãe, aconteceu exatamente o que deveria ter acontecido, já é uma ressignificação de quem está curado, de quem está resolvido, né? O que você diria para alguém que hoje enxerga a mãe, enxerga o pai com dor ainda? Poxa, eu olho para o meu passado e eu vejo tudo de mal que os meus pais fizeram e eu tenho certeza que a minha vida está empacada hoje porque os meus pais não me deram carinho, não me deram amor, não fizeram isso por mim, me abandonaram. Essa pessoa que de repente está hoje nesse nível de conhecimento, o que você diria para essa pessoa hoje? Para ela parar de olhar para ela e começar a olhar para os outros. Dentro da Cabala, o que diferencia Deus do ser humano é que Deus ele emana, ele está doando, ele está fazendo, ele está criando, e o ser humano ele nasce recebendo. Você pode ver que uma criança ela recebe cuidado, carinho, comida, enfim, ela só recebe. Quando a gente cresce, a ideia de retornar ao Pai, de voltar, de ascender na criação, é a gente se tornar Deus no sentido de assumir esse igual semelhança ao Criador e conseguir emanar, conseguir doar. Então, não esperar que eu sinta amor para tratar bem, não esperar que a minha mãe venha me pedir desculpa. Por que eu não vou lá e dou um abraço? Ah, mas foi ela, entre aspas, que me chateou. Mas não é você que quer a reconciliação? Então, se tornar o Deus, ir naquela direção. Acontece que muitas vezes a gente tem
pena da nossa própria história, como se só a gente sofresse. Tem uma frase que eu já digo aí desde o início, os 15 anos aí que eu estou nesse meio, todo mundo tem uma história triste para contar. E se você olhar para isso, não vai funcionar. Então você tem que parar de olhar para si, para sua história, para sua dor e começar a enxergar por que eu fui tratado assim, o que faltou para minha mãe, para o meu pai, para eles perpetuarem. E aí, diante disso, escolher romper esse ciclo e não se tornar aquilo que te machucou. Excelente, excelente. Trazendo essa analogia do entregar, do emanar, eu sempre digo uma referência de algo que eu li em um livro que para mim faz muito sentido. O coração é um único órgão que não retém nada. Por isso que você não vai ver alguém com câncer no coração. O coração, a função principal dele é entregar. Tudo aquilo que ele recebe, ele envia, ele transborda. Então, e é por isso que não retém coágulo de sangue no coração. Ou não deveria, é muito raro isso acontecer, provavelmente você não vai ver isso acontecer, porque é o único órgão no corpo inteiro que ele não retém nada. Você vê câncer de cérebro, de intestino, de qualquer esfera, menos câncer no coração, porque não retém algo. O coração, tudo aquilo que ele recebe, ele entrega. Então uma das formas que você está dizendo de ser curado é parar de olhar só para si, reter as coisas, porque o meu problema, porque a minha sofrência, eu sou uma vítima na sociedade, sou uma vítima na minha casa, eu sou uma vítima no meu trabalho, e começar a ter uma postura de protagonista, de criar um destino diferente. Essa é a sua visão de ser protagonista? Sem dúvida, não é o que aconteceu, mas o que eu vou escolher fazer daqui adiante. Olhar para o futuro, né? Excelente. Muito bom. Eu queria que você, para a gente caminhar para o fim aqui, se você tivesse que entregar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, e essa mensagem chegar para qualquer um, no celular de todo mundo agora, o que você diria para essas pessoas, dentro dessa esfera de desenvolvimento humano, o que você diria para essas pessoas? Que a caminhada vale a pena e que muitas vezes a gente gosta de ter as garantias. E se a gente busca por garantias, já começa errado. A gente tem que fazer pelo simples fato de fazer. A jornada por si só, ela já vai agregar, ela já vai somar. Se você foca muitas vezes só no destino final, só vai ser legal quando alcançar, eu só vou sentir realização lá, ferrou. Provavelmente a sua jornada vai ser um tédio e você não vai suportar o tempo necessário para chegar. Então, aproveite a jornada porque vale a pena. Excelente, muito bom. Senhoras e senhores, esse é o Décio. Eu espero que tenha gerado valor aí para você. Espero que você tenha recebido estratégias para você aplicar. Um podcast mais curto, mais objetivo, mas com um entregável precioso para você. Se você é empresário, se você é mentor, você precisa entender que a base do seu desenvolvimento é emocional. A base do desenvolvimento é emocional. E às vezes você não precisa de técnicas grandiosas. Às vezes o que você precisa é de uma ressignificação de crença, uma mudança de olhar. Às vezes o que você precisa é uma chave que alguém vai entregar para você. Às vezes o que você precisa é de ambiência. Existe um princípio muito, muito forte dentro da programação neurolinguística de ambiente, pessoas e experiências. Os ambientes que você entra, as pessoas que você conecta e as experiências que você vive determina muito a construção de um destino incrível ou não. Talvez o ambiente que você esteja hoje, as pessoas que você tem se conectado hoje e as experiências que você tem vivido não são o suficiente para te levar para um próximo nível. Você vai precisar se conectar com gente nova. Por exemplo, você vai lá no Instagram do Décio agora e você vai mandar BH no direct dele. BH, de Business House, para ele saber que você assistiu esse podcast e que você está vindo desse podcast e que fez sentido. Você vai mandar uma mensagem para ele e eu já vou deixar aqui um presente para essa galera. Todos que mandarem no seu Instagram BH vão receber uma sessão com você de 30 minutos gratuita, pode ser? Uma sessão gratuita com o Décio. Claro que você vai passar por uma análise antes disso acontecer, mas você vai mandar no direct dele BH. Manda lá que você vai receber uma sessão de 30 minutos para alinhar essas 3 esferas que ele falou no começo desse podcast e ter uma vida realmente incrível e bem-sucedida. Obrigado, Décio. Obrigado, Thiago. Tamo junto demais. Até o próximo.